Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa palestra Como Acelerar Seu Crescimento Profissional. Meu nome é Cadu Capela Reis, esse da foto que inclusive está com a mesma camisa hoje. Eu sou sócio fundador do Clube do Insight, que é uma empresa de desenvolvimento de habilidades comportamentais, também conhecidas por soft skills, e também sou sócio fundador da Insane Estratégia de Comunicação. Hoje aqui, inclusive, eu estou aqui na sede, né, sozinho, obviamente. A gente está trabalhando todo no modelo home office, né, por conta dessa situação que vivemos de pandemia. Mas eu estou aqui para falar com vocês sobre esse tema de desenvolvimento profissional, né, de crescimento de carreira. E eu achei nada mais justo do que estar aqui no ambiente de trabalho, por mais que eu venha trabalhando home office, estar aqui onde realmente, num mundo sem pandemia, as coisas acontecem, né? O desenvolvimento acontece, e é o que eu quero trazer também um pouquinho nesse papo virtual, um pouquinho desse ambiente para você. E aí, me apresentando mais, né? Além de sócio dessas empresas, por formação, eu tenho uma graduação em comunicação social, especialização em inteligência emocional, pós-graduação em neurociência e comportamento, fora outros cursos, outras formações que eu tenho no meio, mas o que eu falo que é mais importante do que essas formações é o que eu venho passando na minha vida, né? Nessas experiências de vida. Eu tenho 31 anos e eu faço parte também, fora essas atividades profissionais remuneradas, eu faço parte de trabalhos voluntários, onde eu dedico boas horas, né, do meu dia para um trabalho voltado à educação socioemocional, que é o Instituto Rizoma. Ele, inclusive, vou deixar na descrição, acho que depois da palestra, deixar aqui Instagram também, para vocês acompanharem. Mas o Rizoma, ele tem esse trabalho em comunidades carentes, voltada para um trabalho mesmo de educação socioemocional. Trabalhar essas habilidades em jovens e crianças. E também o International Youth Day Brasil, que é um movimento internacional pelo Dia da Juventude. A data da juventude é dia 12 de agosto, é uma data estabelecida pela ONU. A gente tem uma parceria com a ONU com esse projeto, fora parceria com uma rede grande, né, de várias organizações. E esse trabalho eu dedico numa parte, né, numa área que chama área de gente, em capacitação de jovens, também trazendo várias habilidades, principalmente essas habilidades comportamentais. Então, meu dia a dia é uma rotina de trabalhos voltados, né, à estratégia com a Insane, desenvolvimento de habilidades com o Clube do Insight, trabalhar um pouquinho disso tudo junto no Rizoma, no International Youth Day, né, no YD, que a gente chama. Eu tenho, fora isso, outras atividades, né, eu vivo, eu tenho um lado pessoal, eu tenho família, mas eu dedico boa parte do meu tempo nessa questão que está relacionada a trabalho e a propósito. Primeiro, acho que é legal falar o que é trabalho. A gente vai falar bastante de trabalho aqui, mas trabalho é o conjunto de todas as atividades que você tem, todas as ações que você faz, que você coloca alguma intenção. Essa atividade que você coloca em intenção não precisa ser remunerada. Como eu falei, eu dedico horas em voluntariado, e essas horas é de trabalho. Então, tudo que você faz no dia a dia, que você coloca uma intenção, é o tal do trabalho. E aí, é claro, né, dentro disso tudo que a gente vai falar aqui, eu vou trazer um pouquinho desses conceitos não só de trabalho, mas também de profissão e carreira. Profissão é aquela área que você se especializou, que você buscou algumas formações para exercer. Então, tem diversas profissões, né, que existem no dia a dia atualmente e vem crescendo. E algumas também, inclusive, vêm sumindo. A carreira é toda a jornada que você vem percorrendo nessa profissão ou reunindo não uma só, mas várias profissões durante esse trabalho que é algo mais macro. Quando eu me aprofundar aqui, eu acho que vai ficar mais claro. Mas para eu evitar meu monólogo aqui, a minha equipe está no chat, né? Então podem interagir aqui, a gente vai conversando. Eu queria perguntar para vocês onde vocês estão, né? Eu falei que eu estou aqui no meu escritório, acho que eu não citei, mas fica em São Caetano do Sul, São Paulo, né? A região da Grande São Paulo, colado, para quem é de muito
uma distância longa daqui, é uma cidade que é grudada com São Paulo capital mesmo, é onde eu estou, e eu queria saber de onde você vem também, né? Manda aí no chat, vai interagindo, de onde você chega, e também você pode falar como você chega. Eu confesso que eu estou ansioso aqui para trazer esse conteúdo para vocês. É um conteúdo que eu gosto muito, faz muito sentido dentro do meu propósito, né? Algo que eu vou falar também, do que eu acredito que seja esse propósito. Então eu estou muito feliz e empolgado de estar aqui. E com essa ansiedade também misturada. Comente também se você quiser se expor, colocar num modo mais vulnerável, como que você está se sentindo nesse momento também, enquanto me vê aqui nesse papo, ou está assistindo a gravação também, pode comentar aí nos comentários mesmo do YouTube que a gente conversa. Beleza? Então vamos lá, vamos partir para nossa palestra, né, sem muitas enrolações aqui, de como acelerar seu crescimento profissional. E eu queria falar que, primeiro de tudo, fazendo um contexto, que o trabalho ainda é algo visto como um mal necessário. Muitos enxergam isso, né? Aquela atividade, principalmente a profissional remunerada, que garante a nossa sobrevivência, a gente se apega nessa questão de ser algo que a gente faz por obrigação, entre aspas, porque a gente precisa sobreviver e porque a gente quer, obviamente, comprar coisas, a gente quer, enfim, alcançar alguns objetivos que exigem um investimento. É claro que eu não vou entrar nesse âmbito, mas existem situações e situações, classes sociais muito distintas, né? A desigualdade no Brasil ela é gritante, né? Infelizmente. E é claro que essas realidades a gente precisa dedicar esforços, atividades remuneradas para garantir sobrevivência sim. Eu não quero anular no meu discurso isso, tá? Mas eu queria deixar muito claro que essa visão, né, do trabalho ser um mal necessário é uma visão muito antiga. E ela está até conectada com a tal da Revolução Industrial. Eu não sei se você já viu um filme que chama Tempos Modernos. É um clássico do Charlie Chaplin. Ele é de 1936, esse filme. É bem antigo, preto e branco, mas ele é o clássico que mostra muito bem esse tal do trabalho mais braçal, mais mecânico, que ninguém gosta muito de fazer, né? Que as pessoas fazem só para realmente garantir um dinheiro nesse sistema capitalista que a gente vive. Se você não viu um trecho, eu acredito que muitos que estão assistindo aqui não viram de fato, né? Eu queria deixar aqui um trechinho bem curto desse filme para que você assista e aí depois a gente continue a nossa reflexão, né, sobre esse trabalho que a gente busca cada vez mais que vai passando o tempo, né, nesse século XXI que a gente está. Mas dá uma olhada nesse trechinho aqui que a gente já volta e continua o assunto. É muito bom esse filme. Se você não assistiu completo, eu acredito que tem até aqui no YouTube, inclusive, para você conferir. Mas vale muito a pena. Ele fala um pouco dessa revolução industrial, né? Por mais que foi um filme feito em 1936, ele fala dessa questão de revolução industrial que a gente vive até hoje. O Brasil, na verdade, ele chegou bem depois do século XVIII, XIX, né? Que foi os marcos de revolução industrial, principalmente na Europa. No Brasil chegou bem depois. E muita gente vive não só realizando trabalhos braçais assim, mas com uma mentalidade voltada para um trabalho que está nessa época da Revolução Industrial. E independentemente da sua profissão, eu queria mostrar, para a gente iniciar esse papo, né, fazendo esse contexto aqui, reforçando, eu queria mostrar uma tabela que compara a época de trabalho, né, nessa Revolução Industrial e a evolução desse trabalho pós-modernidade.
Então dá uma olhada aqui nessa tabela. Primeiro começando ela falando sobre relações, né? Eu queria trazer alguns itens, eu vou comparar aqui relacionado a relações e outras categorias, né, no meu discurso. Mas a comparação de evolução no mundo do trabalho, da Revolução Industrial para a pós-modernidade, a gente começa olhando para o controle de funcionários na Revolução Industrial e a evolução disso sendo a autonomia do indivíduo. Ainda falando de relações, a gente tem um sistema de hierarquia, onde o chefe comanda, e na pós-modernidade, sistemas mais horizontais, equipes integradas por projetos. As relações na Revolução Industrial, né, do trabalho, era mais centralizado, e pós-modernidade, descentralizado, em rede, colaborativo. Falando sobre atividade, na Revolução Industrial o trabalho era repetitivo. Pós-modernidade o trabalho evoluiu para criativo. O modelo desse trabalho são de fábricas com estoques de produto. Pós-modernidade a gente pega um sistema mais de produção sob demanda. Um modelo de grandes organizações com contratos CLT. Pós-modernidade entra muito forte a questão do empreendedorismo, de modelo de contratação PJ, pessoa jurídica. Um modelo capitalista na Revolução Industrial e na pós-modernidade novas economias, como capitalismo consciente, economia compartilhada, dentre outros sistemas. O ambiente na Revolução Industrial rígido e estático, pós-modernidade móvel e flexível. Escritórios próprios e a evolução disso, escritórios compartilhados e home office. E aí, refletindo sobre seu trabalho atual, você acredita que você vive ainda na Revolução Industrial ou você já está na pós-modernidade? Vou colocar de novo a tabela na tela para você ver e comparar esses critérios todos, essas categorias, porque muita gente, e aí, claro, estendendo para várias profissões, muita gente estabelece uma liderança muito pautada na Revolução Industrial. E a gente tem que evoluir essa questão de trabalho seguindo esses critérios todos aí que eu estou comentando. Essa evolução não só de mindset, de mentalidade, mas principalmente de comportamento que precisa acontecer para você se conectar um pouco mais com um propósito no trabalho. E aí eu queria, para trazer essa questão de acelerar o crescimento profissional, fazendo esse contexto que eu dei aí, né, de reflexão, eu queria fazer um primeiro passo. Eu vou estabelecer 3 passos para você conseguir evoluir e acelerar a sua carreira, seu crescimento profissional. Eu quero deixar muito claro, só um parênteses, que isso não é fórmula mágica e eu não sou nenhum guru para ficar aqui empurrando métodos ou coisa do tipo, mas são coisas, né, são passos importantes que eu venho dando nessa minha transformação também, na minha evolução de carreira e que vem fazendo eu alcançar objetivos. O primeiro passo é você encontrar uma atividade profissional que faça sentido. Na verdade, isso já é muito falado, né? Encontre uma atividade profissional que faça sentido. A ideia aqui é, além de encontrar uma atividade profissional, é você encontrar sentido. Ou seja, encontrar aquilo que te faz sentir, encontrar sensações, encontrar sentimentos, provocar emoções. Isso trazendo, obviamente, para o mundo do trabalho. Quando você encontra sentidos, você consegue não só memorizar mais, né, porque a memória ela grava aquelas situações que você sofre um impacto emocional muito grande, aquilo que a gente teve, né, como atividades, ações, comportamentos com grandes emoções é o que a gente realmente grava na nossa memória. Isso é um dado mesmo, uma comprovação científica, na verdade, né, da neurociência. Mas essas sensações, além de provocar esse salvar aqui na nossa memória, para a gente não esquecer nunca mais o que a gente está vivendo, é o que faz realmente a gente nos conhecer e evoluir nessa profissão, nessa carreira, em várias profissões, independente se você escolher uma ou várias profissões paralelas. E aí, é claro, encontrar sentido exige autoconhecimento.
E autoconhecimento é um processo contínuo que você vai exercer a vida inteira. É o tal do lifelong learning que trazem bastante, tem vários estudos também falando sobre isso, que a gente tem que ter uma jornada de aprendizagem contínua até o fim da nossa vida. O ser humano está cada vez mais com a expectativa maior de vida. Então, com essa expectativa maior, quanto mais a gente vai aprendendo, se autoconhecendo e se desenvolvendo, mais a gente vai encontrar sentidos e mais vai encontrar bem-estar. E se a gente olha para a carreira, eu gosto de fazer uma analogia que a carreira, ela é uma estrada, mas ela não é uma estrada que você está mirando ali, né, uma linha reta, uma ponta, uma chegada ali na frente, muito distante, né, no longo prazo, que quando você chegar lá, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Isso não é a carreira. A carreira é toda essa estrada com várias paradas durante essa estrada, que aí trazem várias bandeirinhas, né? Nessa representação que inclusive eu que fiz esse desenho aqui, essas bandeirinhas aqui são essas várias conquistas que a gente tem, independentemente dos altos e baixos que a gente encontra. Então a gente precisa olhar com essa lógica de que a carreira não é essa linha reta, ela tem altos e baixos e não tem essa bandeirinha no final da carreira. A gente vai colocando essas conquistas e celebrando em toda a jornada. Se a gente observa e faz uma outra analogia com uma estrada mesmo, independentemente de como que é essa estrada, se está de dia ou de noite, a gente tem em cima de nós, nessa caminhada, o sol ou a luz das estrelas, né? Esses seres brilhantes que estão aí em cima, iluminando a gente. Eu falo que isso é o tal do propósito. Quando a gente está em direção a uma estrada e começa a se guiar pelas estrelas ou pelo sol, a gente começa a se conectar com o tal do propósito. A gente vai dando passos em conexão com aquilo que faz sentido e que a gente precisa fazer. Isso é algo muito intuitivo na nossa essência. Então, nessa caminhada diurna ou noturna, se guiar por esses astros é algo que faz você se conectar cada vez mais com esse tal do propósito. E faz você também entender qual é o momento de você dar um cavalo de pau nessa estrada e voltar. Fazer uma parada lá atrás, passar por algum lugar que você só foi reto, mas não se atentou, mas voltar ali e testar aquele novo caminho. Isso é carreira. A gente faz mudanças de profissões, a gente vai evoluindo, a gente muda uma profissão, volta para a mesma profissão, faz várias profissões em paralelo. Né? Isso é a tal da carreira slash, que slash é barra em inglês, é quando você tem várias atividades múltiplas, igual eu falei aqui, né? Eu publicitário, barra educador, barra palestrante, barra youtuber. E aí, enfim, tem uma série de atividades que eu faço em paralelo no meu trabalho, né, no meu dia a dia mesmo, né, na minha vida, que faz com que essa estrada, na verdade, não seja uma só, mas sejam estradas. E é isso que a gente tem que olhar, essa jornada toda. E aí, isso tudo que eu trago entra nesse segundo passo, né, segunda dica, que é estabeleça metas de curto prazo e celebre cada conquista. Cada bandeirinha que a gente coloca na nossa caminhada, como eu dei essa analogia ali daquele desenho, é algo a ser celebrado. São curtos prazos, eu acho que a pandemia trouxe até isso, muito latente, né? Que não dá para planejar muito a longo prazo. Ainda mais falando da vida pessoal, e a carreira é nossa, né? Não é da empresa que a gente trabalha, é da empresa que a gente fundou. A carreira é nossa, pessoa física. E quando a gente olha para essa situação que a gente vive, não dá para projetar muito lá na frente. Quando a gente vai olhando para esses curtos prazos, a gente vai alcançando essas metas, a gente vai tendo toda uma sensação invadida por uma série de neuroquímicas aqui do nosso cérebro, para o nosso corpo inteiro, a gente vai sentindo esse bem-estar e vai fazendo a gente se conhecer e sustentar cada vez mais essa jornada, mirando novos objetivos, novos horizontes. Então, esse segundo passo é importante, de estabelecer metas mais curtas, né, de curto prazo, e fazer com que você celebre no alcance dessas metas. E agora eu passo para o terceiro e último passo,
que vai ser mais profundo aqui, que é desenvolva os 3 Cs. E aí você fala, Cadu, o que é 3 Cs? Calma que isso eu estou lançando aqui agora, uma matriz do Clube do Insight, é para organizar esse raciocínio todo de 3 coisas importantes a serem desenvolvidas, que para mim o que mais fez sentido e mais causou esse crescimento profissional e vem causando. E aí eu começo nessa organização falando primeiro do primeiro C aqui, que é competências. Qual que é a diferença de competência para habilidade? Habilidade, por exemplo, de dirigir um carro, é uma habilidade, mas se você dirige bem aquele carro, isso se torna uma competência. Resumidamente, a competência é você fazer bem uma habilidade. E é claro, para você fazer bem uma habilidade, você precisa desenvolver, você precisa treinar, você precisa realmente aprimorar os conhecimentos que estão envolvidos. O segundo C que eu coloco aqui é conexões. E aí eu vou falar um pouquinho mais profundo de conexões, mas é você estabelecer mesmo contatos com outras pessoas, mesmo que online, digital, né, nesse momento que a gente vive, mas que a gente consiga expandir a nossa mente e se conectar com o coração com outras pessoas. Calma que eu vou chegar lá, tá? Vou falar primeiro do último C, e aí eu aprofundo todos, que é de contribuições. Ou seja, o que você vai entregar para o mundo, como que você vai dividir esse conhecimento, o que você vai compartilhar para que esse processo todo realmente cause o seu crescimento profissional. Vamos por partes. Vamos falar primeiro das competências. Não sei se você já viu esse dado, mas 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo perfil comportamental. As habilidades comportamentais vêm ganhando cada vez mais importância e relevância, não só na contratação, recrutamento, mas as pessoas também que partem para uma jornada de empreender, né, de empreendimentos, de criar negócios, criar projetos, também percebem isso na prática, quão importante é desenvolver o comportamental. Quão importante é você saber lidar consigo mesmo e saber lidar com as outras pessoas. Esse perfil técnico, né, que é muito falado, o termo em inglês é hard skills. E o comportamental, o termo em inglês muito falado, é soft skills. Tem essa outra matéria que eu trago aqui, que as soft skills ganham relevância com o trabalho remoto e tem peso na contratação, como eu citei. Então, desenvolver habilidades comportamentais e transformá-las em competências é fundamental para o crescimento na carreira. E aí você pensa, putz, isso eu sei, eu tô lendo em um monte de lugar, tem que desenvolver soft skills, né? Tem que encontrar as habilidades comportamentais. Mas quais são essas habilidades? Para começo de conversa, né? E depois como que eu desenvolvo? No Clube do Insight, eu fiz um estudo profundo de vários anos, de várias metodologias que agrupam essas habilidades comportamentais, socioemocionais, para desenvolvimento mesmo em pessoas, não só na fase adulta, mas também na infância. A gente está num momento do Brasil e do mundo também que a educação socioemocional está ganhando esse peso, principalmente nas escolas. Isso é ótimo, porque eu, adulto que sou, né, com mais de 30 anos, eu não tive na escola educação socioemocional. Se você também já tiver mais de 18 anos, eu acredito que você também não teve. Então, essa educação ela vem ganhando relevância agora, isso é ótimo, e isso vem estendendo também para o mundo dos negócios corporativo, o que é importantíssimo. Então, para contratações, é importante soft skills, e aí, para reunir essas habilidades com esses estudos que eu fui fazendo, eu dividi em 3 camadas para saber quais são essas principais habilidades comportamentais, essas principais soft skills que fazem com que a gente consiga evoluir não só nesse âmbito profissional, mas evoluir na vida. A primeira subdivisão é a intrapessoal, que é você com você mesmo. Depois vem o interpessoal, que é você em conexão com outras pessoas.
E o que a gente chama de exponencial, habilidades que conseguem fazer com que a gente evolua com um crescimento mais rápido do que o comum. Vou destrinchar essas habilidades aqui e explicar cada uma delas. Mas nessa divisão aqui intrapessoal, a gente tem autoconhecimento e autocontrole. Interpessoal, a gente tem empatia e comunicação. E no exponencial, eu trago as habilidades protagonismo e influência. Essas são as 6 principais habilidades para o seu crescimento profissional. Autoconhecimento, autocontrole, empatia, comunicação, protagonismo e influência. E aí, trazendo algumas reflexões de cada um, autoconhecimento está relacionado a onde estou, quem eu sou, aonde eu vou. Autocontrole, como me manter em equilíbrio. Empatia, como compreender o próximo. Comunicação, como me conectar com o próximo. Protagonismo, como assumir o comando e ir além. E influência, como ampliar meu impacto positivo no mundo. Essas 6 habilidades, elas são fundamentais e eu trouxe aqui, reuni com base em vários estudos para que você consiga desenvolver e acelerar seu crescimento profissional. Então, falando desse primeiro C de competências, essas são as habilidades que eu trago para você que são importantíssimas a serem desenvolvidas. Começando, obviamente, pelo autoconhecimento, até desencadear essas todas. Quero voltar aqui na tela, você olhando para essas 6 habilidades, e fazer uma pergunta. Em uma escala de 0 a 10, quanto você acredita ter desenvolvido cada uma dessas habilidades? Eu vou pedir até para a minha equipe mandar um link aqui do Mentimeter, que é uma ferramenta, para que vocês consigam responder. É claro que quem está assistindo a gravação depois não vai conseguir responder isso, mas faça esse convite para refletir. Mas quem está vendo o link que a gente vai mandar agora no chat, quero que você responda cada uma dessas habilidades de 0 a 10, sendo 0 não tenho nada desenvolvido e 10 eu tenho muito bem desenvolvido cada uma dessas habilidades. E aí eu trago também, enquanto você vai respondendo, que essas 6 habilidades em conjunto é a tal da inteligência emocional. Inteligência emocional é a união de todas essas habilidades. É saber gerenciar melhor as emoções, perceber não só as nossas, mas as dos outros e saber fazer esse tipo de troca, né, de relação, de conexão entre você, as outras pessoas e o mundo. Esses âmbitos que eu trouxe, né, do intrapessoal, interpessoal e exponencial. Então, reunidas essas 6 habilidades, desenvolvidas como competências, você consegue aumentar o nível de inteligência emocional. Então, buscar cursos, buscar treinamentos específicos sobre cada uma dessas habilidades é importantíssimo. E não só de uma forma pontual, mas na sua vida como um todo. Ir desenvolvendo isso cada vez mais, ao passo que você vai ganhando os anos aí, crescendo na sua vida, nesse lifelong learning, né, nessa jornada toda de aprendizagem, e sempre investindo nessas habilidades. Voltando para a tela aqui, as habilidades, só para deixar bem reforçado. Vários estudos eu fiz por trás, né, não só eu, mas minha equipe toda, para chegar nessas principais habilidades e endossar como habilidades importantíssimas para o seu crescimento profissional. E não só crescimento profissional, para o seu crescimento na vida como um todo. Então busque desenvolver essas habilidades, transformar em competências, estude sobre, leia, participe de cursos, treinamentos na sua jornada inteira, porque é fundamental isso tudo. Com base em vários estudos, como eu falei, a gente reunir essas principais habilidades para ser fundamental para o seu crescimento profissional e também para o seu crescimento pessoal. Tem um dado, não só aquele lá que eu falei, que 9 em cada 10 pessoas são demitidas pelo perfil comportamental, né? Mas tem um dado legal que 58% do desempenho no trabalho está relacionado à inteligência emocional. E isso mostra que desenvolver essas habilidades e aumentar o nível de inteligência emocional é fundamental para acelerar seu crescimento profissional. Isso por experiência própria, né, e por vários estudos que eu trago para você.
Então esse é o primeiro C de competências. Mostrei quais competências você precisa olhar, independente da sua profissão ou profissões, que você precisa olhar e desenvolver para acelerar seu crescimento profissional. Agora eu entro naquele outro C, que é de conexões, e eu trago aqui em conexões a importância, reforço a importância de você conhecer pessoas novas. Mas falar isso é meio vago, conhecer pessoas novas para o desenvolvimento. O que é interessante é você olhar não só para pessoas que estão vivendo a mesma profissão que você, mas vivendo outras profissões que são muito fora da sua realidade. O que a gente mais aprende é com pessoas que estão fora da nossa bolha, do nosso círculo de amigos. Quando a gente se conecta com pessoas bem diferentes da gente, a gente consegue ter uma expansão de mente. E é claro, nessa expansão de mente a gente consegue absorver nessa troca, e claro também ensinar nessa troca, mas a gente consegue absorver uma série de informações que dão sustentação para aquelas competências que eu falei. Competências essas que fazem você saber lidar melhor com as suas emoções e saber lidar melhor com as outras pessoas e com o planeta que você vive. Então, busque conexões com pessoas fora da sua bolha. Essa é uma dica, eu acho que muito importante, um humilde conselho que eu faço. E até tem uma metodologia chamada Teoria U, que ela tem várias etapas, não vou me aprofundar aqui, mas é uma metodologia que ela faz um mergulho no formato de U, para você fazer uma transformação sistêmica da sua vida, de negócios, enfim. Mas tem uma das etapas lá que traz uma ferramenta que é o Learning Journey. O que é o Learning Journey? É uma jornada de aprendizado que é para você realmente se conectar com a borda do sistema. É um termo que eles falam nessa metodologia. A borda do sistema nada mais é do que esse mundinho fora da sua bolha. E dá pra gente fazer isso mesmo digitalmente falando. Dá pra gente marcar um papo pelo Instagram, marcar um papo, convidando as pessoas pelo LinkedIn. Então busque e abuse dessas redes sociais que você tem para encontrar pessoas diferentes e marcar uma oportunidade de um café virtual para ouvir a história dessas pessoas, contar a sua também e quem sabe dessas conversas surgirem novos negócios ou abrir a sua mente para novos caminhos em relação à sua carreira. Conexões é algo que eu venho buscando muito. Eu uso bastante o Instagram e o LinkedIn para isso. Até quem quiser me chamar pelo Instagram, meu arroba é @CaduCapelaReis, meu nome mesmo. Quem quiser buscar e trocar ideia e fazer esses papos aí, estou aberto. Tenho uma agenda, confesso, muito louca, com muitas atividades, mas eu busco responder, mesmo que demorando um a um, para a gente fazer esse tipo de troca. E eu acho fundamental para a nossa evolução mútua. Então, falei de competências, o primeiro C. Falei de conexões, o segundo C. E, por fim, trago, novamente, as contribuições. Logo na sequência, eu já mostro esse slide, que é a pirâmide de William Glasser, que mostra como que a gente aprende, seguindo essas porcentagens. 10% a gente aprende quando a gente lê, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com os outros, fazemos essa troca, 80% quando fazemos, e 95% quando ensinamos aos outros. Aí que dá a importância de você promover compartilhamentos, promover contribuições daquilo que você vem vivenciando durante a sua jornada toda. Quanto mais você vai aprendendo, se desenvolvendo, se conectando com outras pessoas e compartilhando isso nas suas redes sociais, nas suas rodas de amigos, com a sua família, ou seja, com outras pessoas, mais vai acelerar seu crescimento profissional. Reforço que, assim como eu disse lá atrás, tem várias realidades, desigualdades, pessoas com profissões diferentes, com particularidades diferentes. Isso é muito da vivência que eu tive e tenho. Quanto mais eu busco desenvolver essas competências, quanto mais eu me conecto com outras pessoas fora do meu mundinho, da minha bolha, e quanto mais eu
promovo essas contribuições, compartilho o que eu aprendo, como eu estou fazendo agora, mais eu consigo me desenvolver e crescer profissionalmente falando. E é claro que eu sempre trago essa questão profissionalmente falando, que é o tema da palestra, mas crescer na vida como um todo, né? A gente tem esse lado profissional, lado pessoal, mas a vida é uma só, né? A vida é vida. Então buscar a integração desses 3 Cs é um terceiro pilar aqui que eu falei, né? O terceiro passo que eu trouxe para você acelerar seu crescimento profissional é fundamental. Quando a gente consegue dedicar tempo, energia nesses desenvolvimentos que eu citei aqui, né? Competências, conexões, contribuições que estão aí na tela, essa intersecção faz com que você consiga cada vez mais se aproximar do tal do propósito. O propósito é algo que eu fui citando ali no começo, né? Não explicando muito bem, de uma forma proposital, mas só para deixar claro, eu não gosto de falar de propósito como algo impositivo, do que você tem que ter um propósito. Primeiro que ninguém tem que nada. Tudo que eu estou falando para você é uma sugestão com experiência própria, né, que vem dando certo, mas você não tem que seguir tudo que eu estou falando aqui, né? Todo mundo tem seu livre-arbítrio, tem seus testes, suas experiências, né, que vem dando certo e que não vem. Mas o propósito, quando eu falo sobre ele, eu gosto de voltar para aquele exemplo lá, de olhar para o propósito como essa luz que vem de cima. E aí não fazendo uma conexão espiritual da coisa, mas dando aquele exemplo lá do sol, a luz do sol, as estrelas, mas são esses pontos de luz que você observa e se conecta em alguns momentos, que você fala, nossa, é isso que faz sentido e que está sustentando toda a minha jornada aqui. Dividindo algo pessoal com vocês, em 2015 eu fiz um exercício, né, passei por um processo que eu desenvolvi o meu propósito, né, eu determinei ele numa frase, e aí eu reforço aqui que não necessariamente você precisa ter uma frase de propósito, mas para mim fez sentido, e essa frase é uma das pontinhas ali das estrelas que eu falei, que faz com que quando eu olho para cima e respire e reflita da minha jornada, faz com que eu entenda que eu estou no caminho certo, né? Ou não, e preciso dar meia volta e passar por outros processos. Essa frase que eu estabeleci em 2015 é contribuir com a evolução das pessoas por meio do conhecimento. Propósito, ele geralmente tem uma ação, ele é algo não como uma missão que você tem um objetivo e você alcança. O contribuir com a evolução das pessoas por meio do conhecimento, por exemplo, aqui em cima da minha linha do tempo, ele não tem como eu alcançar isso. Não tem como eu falar, agora sim eu contribuí com a evolução das pessoas por meio do conhecimento. Não tem esse fim. É algo a ser exercido durante toda a jornada. Então, se tem uma frase mais macro que reúne todas as atividades que você faz, assim como que eu falei, né, das empresas que eu atuo, dos trabalhos voluntários, que são atividades distintas que têm algum ponto em comum. Esse ponto em comum é esse tal do propósito que eu estabeleci para mim, que se fizer sentido, você também faz esse convite de refletir o que seria esse tal do propósito, né, que ilumina a sua jornada. Mas eu queria reforçar aqui no meu discurso que você não precisa ter uma frase de propósito. Você precisa só ter aqueles momentos reflexivos que você olha para cima e você fala, tô me sentindo bem, tô confortável emocionalmente falando e é aqui que eu devo estar. É esse novo passo que eu devo dar. Então propósito é muito isso, é muito um sentir. É algo que está desvinculado com uma missão, um objetivo, fim, mas algo mais macro que percorre por toda a sua jornada. E aí se eu acordar amanhã e falar, nossa, nada a ver aquela frase de contribuir com a evolução das pessoas por meio do conhecimento. Agora eu penso na frase de, sei lá, divertir as pessoas, né, e tornar o mundo mais leve. Se eu acordar amanhã e falar, beleza, essa é a frase que faz sentido, é uma nova estrela que está se iluminando naquele céu, né, imaginário, e que eu vou me guiar a partir dela. Então não coloca essa autopressão, não coloca esse negócio de eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter uma frase, se eu não tiver a frase de propósito, não consigo dar os próximos passos. Não é bem assim. Voltando para aquele passo 2, né, estabelecer metas de curto prazo. A teoria U que eu citei, que é essa metodologia, fala também da versão 0.8. Não é nem a versão 1.0, quando você vai prototipar alguma coisa, criar algo novo, né?
Você não vai criar nem a versão 1.0, é a 0.8. É aquilo que você faz assim no mesmo dia ou no dia seguinte, mesmo que de uma forma não plena, que não vai ser, mas já é um passo em direção àquilo que você acredita. Em direção a um objetivo, né, uma bandeirinha que está ali na frente, em conexão com o propósito que você está sentindo. Então busque essas metas de curto prazo. E principalmente, eu acho que esse terceiro passo que eu trouxe, desses 3 Cs, é desenvolver essas competências, conexões e promover contribuições. Olhe bem para essa figura e grave bem esses 3 Cs. Teste, desenvolva, busque como você trazer essas competências, conexões e contribuições. É algo que eu já reforcei aqui várias vezes, que vem fazendo eu realmente crescer mais rápido profissionalmente falando e também no âmbito pessoal. E aí eu queria trazer nessa fala algo que eu estou muito ansioso e muito emocionado em trazer para você, que é um novo produto que eu estou lançando pelo Clube do Insight, chamado Jornada Impulsionar. O que é essa Jornada Impulsionar? Nada mais é do que o desenvolvimento, principalmente dessas competências que eu falei, mas também promover conexões, tudo isso junto num curso online que eu vou fazer com vocês, né? Tem o site aqui jornadaimpulsionar.com.br que você já pode acessar em primeira mão. É um curso que eu estou lançando com vagas limitadas e que ele vai reunir essas habilidades em 3 módulos. O primeiro módulo é o módulo de autoconhecimento. Então eu vou reforçar bastante essa habilidade, tentar transformar cada vez mais numa competência com esse primeiro módulo, que ele inclusive é um curso que eu já lancei chamado Autoconsciência. É um curso de autoconhecimento, né, brincando com esse nome, com base na neurociência. Então o primeiro módulo da Jornada Impulsionar é voltado somente ao desenvolvimento de autoconhecimento. 25 videoaulas que você vai ter para realmente se conectar mais, com base em estudos de neurociência, com base em reflexões, né, em momentos filosóficos, por assim dizer, com essa sustentação da neurociência e principalmente com a sustentação da inteligência emocional. Toda essa jornada ela tem como base a inteligência emocional, né, conceitos de inteligência emocional. Então, o primeiro módulo, a primeira etapa, trabalha o autoconhecimento. O segundo módulo trabalha 3 habilidades, que é o autocontrole, a empatia e a comunicação. Esse segundo momento, esse segundo módulo, é um treinamento que vai ser bem profundo, praticamente uma mentoria em grupo, com esse grupo seleto desse curso. Lembrando que é um grupo fechado, tá? Então, poucas vagas dessa jornada. Mas a gente vai desenvolver não só essas competências, mas promover conexões. Essa parte ao vivo de troca vai ser fundamental para realmente garantir essa intersecção desses 2 Cs que eu falei, de competências e conexões. Por fim, entra a etapa 3, o módulo 3, que vem desenvolvendo o protagonismo e a influência. Também esse módulo a gente vai ter essa troca ao vivo que vai ser bem importante para a gente realmente garantir esse impulsionamento e essa evolução na carreira. Eu trago com muita vibração, muita energia, muita emoção esse tema, porque essa Jornada Impulsionar, ela reúne muitos anos de estudo que eu venho fazendo dentro dessa parte de desenvolvimento de habilidades comportamentais. São essas 6 habilidades que eu apresentei, que são as principais soft skills, que garantem aumentar seu nível de inteligência emocional, reunidas em uma jornada única. E essa jornada, eu não sei nem mensurar qual seria o valor adequado para ela, porque são vários cursos em uma coisa só. Mas, olhando, discutindo, refletindo até com meus sócios, a gente tinha pensado que, nossa, um valor que seria ok e justo é esse valor de R$ 1.500. Esse valor é um valor justo e até bem baixo, inclusive pelo tanto de estudo, pelo tanto de informações, pelo tanto que eu fui desenvolvendo para chegar nessas construções todas, nessas competências, nesses desenvolvimentos. Mas claro, para tornar mais viável, para tornar mais acessível, a gente reduziu esse valor consideravelmente para o valor de R$ 498.
esse vai ser um valor bem acessível que dá para parcelar em 10 vezes e é um curso bem completo, é uma jornada, né? Não é nem só um curso, é uma jornada por todas as principais soft skills. E aí, pensando nessa primeira etapa, nessa primeira turma, a gente resolveu ainda dar mais desconto para os primeiros inscritos, que vai ser um desconto até o dia 15 apenas, dia 15 de junho. Só até esse dia a gente vai conseguir garantir essas principais vagas nessa condição especial, que é no valor de R$ 298. Então até o dia 15 você pode garantir toda essa jornada bem profunda com todas as principais habilidades para você realmente alavancar sua carreira pelo preço de R$ 298, que além de ter esse preço promocional até o dia 15, é um preço que dá para parcelar também em até 10 vezes sem juros. Parcelado é um preço muito mais baixo do que qualquer refeição que você vem fazendo, pedindo em delivery, né? Não precisa nem te conhecer para saber fazer esse tipo de comparação. Mas é um valor justo, né? Um valor, claro, para poucos que a gente vai ter nessa inscrição dessa primeira turma, mas é uma jornada que vai ser muito profunda para quem está naquele momento de, nossa, eu tô patinando aqui na carreira, ou tô no piloto automático, eu não sei como que eu saio daqui, como que eu dou os próximos passos, e também para quem já sabe que quer fazer uma transição e não sabe por onde começar essa transição de carreira. É uma jornada que ela vai ser bem profunda, com muita conexão e com muitos conhecimentos de soft skills. E além desses conhecimentos todos, nesses 3 módulos, eu trago para você também 3 bônus. O primeiro bônus é meu livro Estagiário de Mim Mesmo, na versão digital. É um livro de empreendedorismo, que ele tem uma leveza em todo o conteúdo e que ele também traz um pouquinho mais da minha história, fala um pouco dessas habilidades de uma forma indireta nesse meu processo de quando eu montei meu negócio, né, meu primeiro negócio aos 18 anos. Né, eu montei meu primeiro negócio aos 18 anos, hoje aos 31, venho sustentando esse negócio e comecei a criar outros. Então tem esse livro como bônus para você. O segundo bônus é um baralho de autoconhecimento chamado Mergulhando no Meu Eu. É um baralho do Clube do Insight com 40 perguntas profundas de autoconhecimento que você vai poder fazer não só com você mesmo, mas poder trocar com outras pessoas. É um baralho também na versão digital. E por fim, o terceiro bônus, que são roteiros de práticas meditativas, emocionais, para que você conseguisse se conectar mais ainda com os lados emocionais, com os exercícios que a gente vai passar nessa jornada toda e, consequentemente, saber mais desenvolver esse lado do intrapessoal, interpessoal e exponencial. Então, é uma jornada com esses 3 módulos, com esses 3 bônus que eu trago para você. Primeira turma, lembrando, com esse preço promocional para os primeiros inscritos até o dia 15/6 apenas, de R$ 298. Então, garanta mesmo a sua vaga, porque depois desse dia 15 volta para o preço original e a gente tem poucas vagas também para o preço original. Vai ser uma jornada bem intimista, de muita conexão e que eu estou muito feliz de trazer para você em primeira mão aqui. Eu vou deixar a minha equipe aqui durante mais algum tempo no chat e vou deixar alguns slides aqui sobre a jornada, mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui, né? Essa troca, mesmo que virtual, mesmo com o meu monólogo aqui, essa troca que a gente teve sobre evolução de carreira. Desejo muito que você consiga alcançar seus objetivos, consiga evoluir não só profissionalmente, mas na sua vida como um todo. E reforça esse convite para a gente se conhecer melhor, para a gente ter mais trocas e evoluir mais juntos com a jornada Impulsionar. Muito obrigado, boa noite. Vou deixar aqui mais um tempo para que no chat a gente converse e tire possíveis dúvidas também, mas está aqui o site, né, do Jornada Impulsionar, vou deixar aqui destacado na tela, jornadaimpulsionar.com.br, para você conseguir acessar e garantir a sua vaga, lembrando que são pouquíssimas, tá? Então é importante você acessar e ver já se não alcançaram todas as vagas, já se não concluiu o curso. Mas muito, muito obrigado.
e até o próximo papo.